Recentemente, organizações líderes da América Latina e Caribe formaram uma coalizão regional pela economia circular. O objetivo dessa coalizão é encontrar oportunidades de fazer uma transição para uma economia focada em reduzir resíduos e poluição e aproveitar melhor os produtos gerados pela indústria, eliminando, então, a ideia de resíduo. No Enfoque que começa agora, vamos conhecer as oportunidades de transição para uma economia circular a partir das nossas instituições. Vem com a gente! No programa de hoje, eu converso com a líder para a América Latina da Fundação Ellen MacArthur, Luísa Santiago, e a especialista em meio ambiente da Firjan, Carolina Zoccoli. Oi, Luísa. Oi, Carolina. Oi, tudo bom? Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite da gente estar aqui de novo falando desse tema que para a gente é super relevante, né? Luísa, a Fundação Ellen MacArthur lançou recentemente um documento chamado Objetivos Universais para as Políticas de Economia Circular. Você pode explicar para a gente o que é economia circular e quais são esses objetivos? O que é essa economia circular, né, para a gente poder entender que objetivos de políticas públicas são essas? Uma economia circular, como você, né, brevemente comentou, ela é bem diferente do que a gente veio fazendo até hoje, que é uma economia linear, em que a gente extrai, transforma e descarta recursos, gerando valor econômico ao passo que a gente descarta, extrai, transforma e descarta. Então, a ideia de uma economia circular ela é uma ideia mais ampla, ela não é uma ideia só de como a gente circula os materiais. Ela se baseia em 3 princípios. O primeiro princípio é o de eliminar poluição e resíduos, tudo isso desde o design, desde o projeto. O segundo princípio é o de manter materiais e produtos em uso, e o terceiro princípio, igualmente importante, é o de regenerar sistemas vivos. Ela é uma ideia de transformação sistêmica, não é uma ideia de como é que eu faço menos problemas materiais, né, no planeta, e sim uma ideia que tem muitas oportunidades econômicas, que gera uma sociedade mais próspera, mais distribuída, mais inclusiva, mais resiliente, e falar de resiliência no atual momento é importante, e pensar uma transformação de fato sistêmica. Para isso, é preciso que o sistema esteja envolvido. Empresas têm um papel muito protagonista e central nessa transformação, mas também formuladores de políticas públicas. E aí a gente vem com a ideia dos objetivos para a formulação das políticas públicas, que tem uma ideia de harmonizar e o entendimento de como fazer políticas públicas para uma economia circular. Então, eu falei no início, né, são 5 objetivos, eu falei no início dos 3 princípios que baseiam uma economia circular. Todos esses princípios têm que ser existentes desde o design, desde o pensar a economia. Aí eu não estou falando do design de produto, eu estou falando do design de sistemas, eu estou falando também do design de produto, mas principalmente do design de sistemas, do design de serviços, do design de modelo de funcionamento. Então, o primeiro objetivo de política pública é o de estimular o design para uma economia circular. Isso significa uma série de estratégias, né, que você pode pensar desde o design de produto, mas também das escolhas materiais, dos sistemas em que esses produtos estão circulando, dos serviços possíveis, né, de alinhar os incentivos para que esse design, de fato, prospere e gere uma economia verdadeiramente circular. O segundo é um olhar mais, que a gente chama de downstream em inglês, é um olhar mais, uma vez que os recursos já foram transformados e já estão na economia, o objetivo 2 é gerenciar os recursos para preservar o valor. Porque a ideia, se você pensar numa economia linear, sendo bem prática, você extraiu o recurso da natureza, transformou, virou um produto e ele ou é jogado fora ou, no máximo, é circulado como reciclagem e ele perde muito valor. Então, é preciso uma série de estratégias que precisam de políticas públicas como definidoras dessa direção para gerenciar esses recursos, esses materiais que a gente erroneamente chama de resíduos porque eles foram desenhados para serem jogados fora, e preservando esse valor, mantendo eles em seus alto valor. O terceiro objetivo é um objetivo mais das condições econômicas, é pensar a questão fiscal, pensar todos os mecanismos em torno do funcionamento da economia, para criar as condições econômicas para essa transição. O quarto objetivo do ponto de vista de investimento, onde é que a gente coloca investimentos? Em inovação, em infraestrutura e nas capacidades, competências, habilidades, que serão muito novas para funcionar nessa economia circular.
E o quinto e último é a questão da colaboração, porque é uma mudança sistêmica, então é preciso existir mecanismo de colaboração entre esses diferentes atores. E esses 5 objetivos, só para fechar, eles não funcionam. Eu não posso escolher um deles, né? Obviamente, eles são interconectados. Então, essa transição, ela precisa dessa ação conjugada para que a gente veja a economia como um sistema e não como um produto virando resíduo, o que eu faço com ele? Um material sendo desenhado ou extraído, o que eu faço com ele? É uma mudança verdadeiramente sistêmica. Só que para que isso aconteça, é necessário que você mesma disse, né, que esses objetivos eles caminhem paralelamente, juntos, né, formando esse novo sistema para que alguma coisa seja colocada ali de forma inteira. O que a gente tem hoje, na verdade, são algumas empresas, indústrias, algumas ações que ajudam a direcionar por esse caminho. E eu não tinha visto ainda nenhum documento que organizasse, assim. Então, como é que essas coisas precisam caminhar nesse grande círculo, né? E elas se retroalimentarem, se autoalimentarem. Carolina, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dessas iniciativas que já ajudam a criar esses modelos, né? Quer dizer, é importante também, nesse processo de sensibilização do político, do empresarial, da sociedade para a transição para essa economia circular, que você gere alguns exemplos positivos, né, que surgem aí a partir de enxergar o potencial que essa possibilidade de uma economia mais circular traz para mudar a economia. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do que já anda, do que a gente já consegue apontar como exemplos de economia circular para que as pessoas também possam começar a orientar o olhar para o que pode dar certo e de que maneira essas iniciativas se encaixam nesse grande círculo e nesses objetivos que a Luísa apontou. Há alguns anos atrás, né, quando a gente começou a falar de economia circular com as empresas, lá para 2015, 2016, isso era muito novo. Para a gente, enquanto técnico, né, que precisava entender isso, interpretar e traduzir, né, para o setor empresarial, e principalmente para o setor empresarial, que estava começando a ouvir falar, né, nesse novo termo, nessa nova proposta, né, de ressignificação da economia, mas que o que a gente percebia é que tinha um afastamento muito grande, né, entre, primeiro, o que era feito, né, e ainda existe, a gente está caminhando para melhorar, reduzir essa lacuna, mas existia um afastamento muito grande entre o que se falava, né, o que se propunha de economia circular, ainda muito nascente, e com a Ellen MacArthur Foundation sendo uma das principais vozes, né, desde o início, traduzindo isso e trazendo isso para a realidade brasileira também, e o que as empresas precisavam entender e saber para começar a se movimentar por esse caminho. Então, qual foi a nossa proposta, a nossa iniciativa na época? Bom, vamos traduzir isso daí, vamos trazer, explicar para o setor empresarial o que está acontecendo e, principalmente, por que isso está acontecendo. Então, nos anos iniciais, a gente teve todo um trabalho, e a gente continua fazendo esse trabalho, porque é um trabalho de conscientização constante, de mostrar para o empreendedor por que estava se falando em economia circular, para resolver um problema que é um problema coletivo da nossa sociedade e que ele foi posicionado pela relevância que tem e pela importância que tem, foi posicionado por instituições e por pessoas, né, muito importantes como algo aonde a gente deveria olhar agora e começar a caminhar nessa direção. Porque a gente tem um problema, a gente tem um mundo, né, onde a gente vai ter cada vez mais gente, as projeções de crescimento populacional são não assustadoras, mas a gente precisa considerar que a gente vai viver num mundo em poucos anos com talvez 10 bilhões de pessoas, e a gente precisa garantir condições mínimas de existência e de vida digna para todas essas pessoas que vão existir. E a gente tem uma escassez muito relevante de recursos, que também já foi mais do que comprovada pela ciência e por todo mundo que avalia e para quem faz esse tipo de levantamento. Então, como é que a gente traduziu isso? Essa visão de risco, né, de que existe um problema aqui para ser trabalhado, ele precisa ser trabalhado, ele é considerado um problema relevante e importante
pela sociedade, então pelos consumidores, pelos governantes, pelas instituições que têm voz, que têm influência, né, sobre o assunto, pelos financiadores, pelos acionistas. Então, olha só, empresas, vamos prestar atenção nisso aqui para a gente entender qual é esse caminho. E aí, a partir desse momento inicial, a gente começou a trabalhar ferramentas para que as empresas começassem a se perceber dentro desse caldo. Porque para muitas empresas que já têm uma robustez, um corpo técnico grande, as grandes corporações, né, que são multinacionais, talvez fique um pouco mais tangível perceber essa mudança no direcionamento. Mas para as empresas, principalmente de menor porte, empresas que não estão tão conectadas com as questões de sustentabilidade ainda, né, por N motivos, isso fica muito abstrato. Então, uma das coisas que a gente decidiu trabalhar foi uma ferramenta que a gente trabalha lá na Casa Firjan, que é o hub nosso de inovação, de identificação de oportunidades no negócio específico daquela empresa. Isso foi bem transformador para a gente, porque ela é feita por meio de design thinking, é bem interessante. A gente senta com um grupo pequeno de empresas, cada empresa traz uma quantidade de colaboradores ali, desde o líder da empresa até uma pessoa da produção, pessoas que pensam de ambientes diferentes da empresa, e a gente, no workshop, vai identificando quais são as conexões que aquela empresa tem com essa situação toda de escassez de materiais, de necessidade de mudança, como a Luísa falou, de necessidade de colaboração com outros atores que não fazem parte de uma rede inicial daquela empresa. E a gente saía dali, com cada empresa que entrava e passa por essa trilha, que a gente chama, a gente sai com um aprendizado novo. E aí são duas questões principais. A primeira é que, para cada setor industrial, esse desdobramento vai se dar de formas diferentes. Então, tem alguns segmentos que, e os motivos são os mais variados, que já são mais facilmente adaptáveis a essa proposição de mudança. Outros menos. E aí são nesses que a gente precisa botar um esforço maior para trabalhar essa mudança de visão. E a diferença também entre as empresas de grande porte, que têm uma rede muito grande de colaboração, de fornecedores, de diferentes clientes, e as empresas menores, que, surpreendentemente, muitas delas já chegavam para a gente com uma proposição de circularidade, né? Já com a cabeça pronta, preparada, estudado, entendido aonde que talvez sejam essas oportunidades, onde estão essas lacunas, qual é o nicho que eu posso trabalhar, porque as empresas pequenas, apesar de elas serem mais sensíveis às mudanças econômicas, e são de fato, elas também têm uma capacidade de transformação muitas vezes mais rápida do que as grandes corporações que já têm, né, estabelecidas ali o seu sistema. Então, a gente percebeu essas duas coisas, que a gente precisava trabalhar grandes e pequenas de formas diferentes, e setores industriais de formas diferentes. E esse observatório aí de workshop, de observação de oportunidades de transição, trouxe para a gente coisas muito interessantes. A gente vai explorar no próximo bloco, então não sai daí. Rio em Foco aqui, política, economia e sustentabilidade caminham juntas. O Rio em Foco está de volta com a líder para a América Latina da Fundação Ellen MacArthur, Luísa Santiago, e com a especialista em meio ambiente da Firjan, Carolina Zoccoli. Luísa, qual a importância da gente, a partir dessa prática, aí a gente está falando especificamente de uma ação do setor empresarial, mas de que maneira a gente pode, a partir da observação de como, da visão dos empresários, de como os mercados estão se comportando, gerar uma experiência de trazer para a discussão esses 5 objetivos. O que eu entendo também é que, na medida que eles se observam, que eles percebem que existem oportunidades fora, que os pequenos já vêm com uma proposta de valor diferente, a gente também começa a pensar, o que precisa com o ponto seguinte? Precisa financiamento para essas iniciativas? Precisa algum tipo de estímulo? O que na lei também ajuda a criar um problema? E aí eu boto o problema de uma forma
específica e sublinhada, que é, por exemplo, a reciclagem, a própria logística reversa, que criou um problema também para as empresas passarem a pensar em como era feito o descarte do que ela produzia. Então, assim, de que maneira a gente pode, observando essa prática, esse tipo de trabalho que a Firjan liderou recentemente, trazer para esses 5 objetivos e começar também a criar o diálogo com as instituições, o poder público, para poder ajudar a movimentar esse sistema? Bom, obrigada pela pergunta. Eu acho que é muito bacana ver essa movimentação que a Firjan vem fazendo no Rio de Janeiro, e isso, de fato, digamos assim, aprender do que acontece de verdade, né, da realidade. A nossa história, como fundação, trabalhando globalmente, ela também tem uma questão de aprender um pouco do fazer, né? Uma das coisas que a Fundação faz é entender, então, criar de fato e ampliar o conceito e o conhecimento sobre a economia circular no mundo, né? É uma fundação que tornou esse conceito conhecido e elaborou essa linguagem, essa narrativa em torno do que é esse conceito. Então, avançar esse conhecimento, entender as oportunidades, e aí eu já desenho uma linha entre o que você falou do problema, transformá-lo em oportunidade, e essa oportunidade não é só do ponto de vista de uma oportunidade de negócio nova, é uma oportunidade que transforma o sistema, entendendo que esse sistema atual funciona. Você mencionou a questão do problema da reciclagem, o problema da logística reversa. Esse problema funciona dentro de um sistema feito linearmente, um sistema feito para que essa questão do material fluindo seja um problema. Então, a ideia de pensar como uma oportunidade é pensar em o que uma mudança, uma transformação ou uma transição para uma economia circular causa de transformação para que esse sistema seja um sistema em que não existam essas falhas, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente fez foi, de fato, criar esse conhecimento, criar esse conceito e calcular modelos e oportunidades em vários setores. E a outra coisa que a gente faz, então, avançar o conceito, conhecimento e catalisar redes em torno da prática, que é um pouco, né, eu poderia fazer aí um proxy com o que a Carol falou que Firjan vem fazendo ali na Casa Firjan. Botar em prática e trazer, sobretudo, o setor empresarial, as indústrias, para botar esse conhecimento, esse conceito em prática, é um grande laboratório de aprendizado, é um grande laboratório de entender, testar se aquela teoria e aqueles conceitos de fato estão gerando o que era esperado de benefício, e a gente sempre comprovou que sim. E outro, a ideia de entender o que mais precisa, né? Nesse caminhar, a Fundação caminhou aí 10 anos com um foco, digamos, mais central na indústria, e a gente viu que, de fato, era preciso. A gente também trabalhava com alguns formuladores de políticas, alguns governos nacionais, governo regional da Europa, da Comissão Europeia, governos de cidades, né, municípios em todo o mundo, inclusive no Brasil e em outras cidades da América Latina, e a gente teve esse entendimento de que os formuladores de políticas públicas estavam sem saber por onde começar. E essa ideia de criar, e também as empresas tinham barreiras nas políticas públicas onde elas operam, para, de fato, transformar seus sistemas e transitar, de fato, para modelos mais ambiciosos e capturar mais inovação e oportunidades dentro das suas transições. Então, existia ali uma necessidade de alinhamento importante. Para isso vem a ideia de formular esse documento, esse guia, para formuladores de políticas se inspirarem na hora de criar políticas para essa transição. Então, enfim, acho que é uma visão realmente de o que precisa, né? Outra coisa que a gente enxergou claramente, que é fruto de um outro trabalho, um outro relatório que a gente lançou, foi a necessidade de falar com os mercados de capital, os mercados, né, o mundo, o sistema financeiro. E foi quando, no ano passado, em setembro, outubro, a gente lançou um relatório que mostra e começa uma movimentação no setor financeiro de como vão as finanças para a economia circular. E é também uma necessidade que as empresas enxergam ao colocar em prática, né, a teoria e o conceito de uma economia circular. Há necessidade de financiamento, e o que a gente notou é que está crescendo esse financiamento. Então, o setor financeiro está se mobilizando em torno disso, tanto através dos fundos ESG, né, ambiental, social e de governança. Então, fundos ESG que têm algum aspecto de economia circular já incorporado,
isso falando de finança privada, mas também pensando em fundos e investimento em economia circular especificamente, já inclusive conectada com as agendas globais mais importantes das quais a economia circular é parte. A economia circular é uma agenda, ou melhor, é uma forma de entregar a agenda climática, né, para essa transição para uma economia de baixo carbono e de entregar soluções economicamente viáveis para uma economia que reduz drasticamente a perda de biodiversidade, que são duas agendas extremamente importantes, e com isso já há investimento voltado para essas agendas nas quais a economia circular se inclui, nas quais a economia circular se inclui. Então, dessa prática, enxergar os alinhamentos necessários do que a gente chama de condições viabilizadoras, né, a política, quais são as necessidades de infraestrutura, de tecnologia. Então, são condições que viabilizam, de fato, essa transição com esse protagonismo do setor industrial se transformando. Carolina, de que maneira, né, esse primeiro diálogo, essa identificação, esse observatório das oportunidades que a economia circular pode trazer para mudar a realidade das empresas e principalmente identificar novos negócios, né, para que essa transição aconteça, se conecta com a discussão com os outros setores da sociedade, academia e o próprio poder público. Já há uma discussão interna da Firjan de como é que se direciona, então, esse olhar e essas oportunidades identificadas para esses outros atores também poderem ajudar e se entender e conversar sobre esse mundo da economia circular? Sim, super dá. Essa fala da Luísa, ela é fundamental, né? A gente tem aí um escopo regulatório que ele foi criado dentro do modelo linear de produção, né? O nosso ambiente regulatório de controle ambiental, por exemplo, ele foi pensado para controlar os impactos de um modelo de extração, produção e descarte. E se a gente está pensando em modificar esse modelo, claro que não do dia para a noite, mas em começar pequenas mudanças ou grandes mudanças, mas transformações que vão rumar para um modelo diferente, muitas vezes a gente bate de frente com uma regulação que não permite determinadas modificações, ou com um sistema de tributação que tributa para um âmbito, e que se você modifica o teu modelo de negócio, você vai passar a tributar de outra forma, a ser tributado de outra forma, e a recolher impostos de outra forma. E isso tem um imbróglio ali para ser resolvido, né, no modelo de negócio da empresa. E para muitas coisas que a gente identificou nesse workshop, né, que chama Trilha de Design Circular. Design aí, no caso, não é o design no sentido que a Luísa trabalhou do design mais amplo, é design de produto mesmo. Pensar no produto em como ele é pensado e por que ele é colocado no mercado e como que ele é utilizado. A gente já se deparou com essas três coisas: propostas de mudança ou ideias de mudança, onde não tinha viabilidade legal para você fazer essa mudança nesse momento. Então, isso principalmente relacionado à legislação que trata de resíduos, né? Então, a gente já vem trabalhando junto aos nossos atores, aos nossos pares e também aos atores com quem a gente se relaciona, tanto no legislativo quanto no executivo, para incentivar essa mudança de visão do que é considerado um resíduo, porque a partir do momento que você considera alguma coisa um resíduo, você trabalha uma legislação de controle em cima daquele material que tem um valor e que, às vezes, você tem um mercado querendo recuperar aquele material, mas ou economicamente, ou às vezes até legalmente você não pode recuperar porque você tem um impedimento legal para isso. Outros obstáculos que a gente já se deparou e são muito comuns são os obstáculos tecnológicos mesmo. Às vezes você tem uma ideia, você sabe o que você precisa incrementar naquele material ou naquele produto, mas você precisa desenvolver aquela pesquisa. E aí as universidades e os institutos de pesquisa são fundamentais. Lá no Senai, a gente tem o Instituto Senai de Inovação em Química Verde, que tem trabalhado projetos de bancada mesmo para desenvolver novos materiais ou diferentes resistências de material que vão atender a um ou outro propósito para aumentar uma durabilidade ou para aumentar a degradabilidade de um determinado material. Isso vai depender muito do caso a caso. Mas a gente já tem trabalhado com isso e assim, precisa de cooperação, né? Você não vai conseguir sozinho, porque você precisa do exemplo que vem de um outro lugar, você precisa de um especialista que está numa determinada universidade. Então, essa cooperação ela é fundamental.
E precisa também que haja uma convergência de olhar para aquela questão, né? Quer dizer, quando a gente fala, o Sim. Senai tem o Instituto de Química Verde, mas se você consegue juntar outras universidades que também trabalham essa questão, colaborando, construindo junto uma solução, ela amplia aí a possibilidade de gerar impacto, né? Sim, e por isso que aí uma homogeneização conceitual é tão importante, porque todos esses atores eles precisam estar falando da mesma proposta circular, a mesma circularidade, a mesma economia circular. E nesse aspecto, né, mais uma vez, a Ellen MacArthur, outros atores que trouxeram com muita força esse propósito da circularidade, realmente conseguiram fazer com que isso penetrasse nas cabeças das pessoas, né, que começaram a pensar esse assunto e a traduzir essa necessidade para a linguagem de cada um desses atores. Então, é bem importante que a gente esteja falando a mesma língua. Então, quando você fala, olha, tem iniciativas legislativas, né, nesse sentido, na tentativa de uma proposição de políticas públicas mais modernas e que enderecem essa questão da circularidade, a problemática da escassez de recursos, a necessidade da gente pensar uma nova forma de produção, essa nova forma de produção precisa ser a mesma que o setor produtivo está pensando que é uma nova forma de produção e a academia que está pesquisando precisa também estar falando nessa mesma necessidade de mudança. Eu acho que a gente já evoluiu muito nesse sentido, a gente já está num patamar muito mais igualitário aí nesse pensamento do que a gente teve há 2, 3 anos atrás. E a gente tem um fator, que é o fator que a gente vai tratar no próximo bloco, que é a própria pandemia, né? Trazendo aí mais uma questão e uma urgência na necessidade de mudança. Então, no próximo bloco, a gente volta para conversar sobre os impactos da pandemia e de que forma o coronavírus pode ser um elemento aí chave para que a gente impulsione essa nova realidade. Fica com a gente e eu espero vocês no próximo bloco. Até já! Aqui nos bastidores, antes da gente começar a nossa conversa, a gente falou de um conceito que eu ainda não conhecia, que a Luísa trouxe, que a gente sempre fala de pós-pandemia, o que fazer na sequência, e, na verdade, as soluções estão tendo que ser desenhadas intra-pandemia, né? Quer dizer, a gente entendendo que esse processo ele ainda vai mudar de forma mais lenta. E aí, Luísa, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente de que maneira a Fundação tem trabalhado nesse momento, que é um momento crítico, para poder mostrar, né, a partir de dados, de informação, de documentos orientadores, de que forma a gente pode fazer essa transição durante a pandemia, entendendo que a mudança para uma economia circular, ela também ajuda a abrir novos mercados, a abrir novos caminhos aí para a gente pensar a recuperação econômica. Sem dúvida, eu acho que a pandemia está trazendo mais evidências ainda sobre falhas do sistema linear, né? Uma economia, enfim, várias cadeias produtivas demonstraram, principalmente logo no início, quando os choques foram muito fortes e ainda não existiam planos de adaptação a essa nova realidade, várias cadeias produtivas receberam choques muito fortes, regiões, e a região latino-americana, né, América Latina e Caribe, de fato, é a região que mais está sofrendo, tanto em termos de saúde, né, pelas várias formas diferentes de lidar dos governos com a pandemia, como em termos econômicos. Então, de fato, essas falhas do sistema, eu trago alguns exemplos, por exemplo, a questão das cadeias de alimento. No início, houve desabastecimento em várias localidades que dependiam de cadeias globais por conta de interrupções logísticas, ao mesmo tempo que houve superprodução e não escoamento de produção e toneladas de alimentos sendo jogadas fora em origens produtivas que deveriam estar exportando. Países que tinham um papel exportador importante acabaram destinando sua produção para garantir o suprimento local, então interrompendo exportações. Então, países que dependiam dessas exportações acabam ficando desabastecidos. Então, houve uma série de demonstrações dentro de cadeias de alimentos que torna muito clara que essa visão linear, né, de uma produção, enfim, além dos métodos, né, aqui a pandemia não revela tanto o problema dos métodos assim quanto revela do problema do funcionamento do sistema alimentar, né, mas como ela é falha. Outra
questão foi com os suprimentos médicos, né? Todos produzidos na Ásia, quando falta respirador e equipamentos para garantir o atendimento dos doentes em outras partes do mundo, né? Agora, com a questão de vacina, né? Acho que fica muito claro que para a produção de vacina ser muito mais adequada, ela precisa, essa cadeia, esse sistema precisa estar muito mais distribuído. Mas, enfim, então, dentre outras questões, tá? Então, a pandemia, ela revela falhas que já vinham sendo reveladas pelo trabalho da Fundação, pelo trabalho dos diversos atores que estão trabalhando com uma economia circular, enxergando as falhas no sistema linear. Mas ela mostra num nível muito grande, num nível muito potencializado e num espaço de tempo que esperava-se ser mais curto do que portanto, a minha invenção aí desse termo intrapandemia. A gente, de fato, vai precisar e já precisa olhar para uma recuperação econômica intrapandemia. Só que olhar para uma recuperação econômica de curto prazo, sem estar conectado com uma agenda de longo prazo, é uma visão uma visão talvez um pouco limitada. Outro dia, conversando com um ministro da Costa Rica, ele falou uma coisa que é muito clara: a pandemia ela é uma agenda né, de pontual. A questão climática, a questão da perda de biodiversidade, a questão de contaminação, são agendas que estão aí para ficar. Então, se a gente pensa uma reconstrução estressando ainda mais o modelo linear, a gente não só está se tornando preso, né, porque investimentos vão acontecer, então a gente não só está se tornando preso num modelo que já denotou suas falhas, que já fez evidente suas falhas, como a gente vai estar muito pouco resiliente a choques, porque outras pandemias podem vir. Né? A própria devastação de biodiversidade, que é típica do modelo de produção da economia linear, ela tem a ver com a origem das pandemias. Então, pensar uma economia que regenera sistemas vivos, ela não só é uma medida de criar resiliência econômica, né, a choques que porventura cheguem, como é também uma medida que pode melhorar a capacidade dos ecossistemas de reduzirem essa incidência de epidemias. Isso aqui eu não tenho nenhum cálculo para falar sobre isso, outras organizações estão falando. Tá? No limite, você está falando que é uma questão de autopreservação também, quer dizer, da própria espécie, de como a gente interage com todo esse sistema, né? Exatamente. A questão climática, né, enfim, a gente, nas esferas globais, se trata muito da questão da energia, a transição para energias renováveis, mas quase metade das emissões são originárias da forma como a gente produz e usa os materiais nas indústrias e na questão da produção alimentar. Então, você usar a economia circular como uma transformação dessas indústrias, da produção de alimento e da produção industrial de maneira geral, ela é, de fato, uma forma de criar uma sobrevivência muito maior para a própria espécie e para a economia, dentro de um sistema que vai transitar para uma economia de baixo carbono, sim ou sim. Né, países e os principais parceiros globais da América Latina, do Brasil e da América Latina, os principais parceiros de comércio internacional, estão com compromissos claros, como a União Europeia, como a China, agora, né, sob a presidência de Biden, os Estados Unidos. Então, é transitar ou transitar. É uma questão de sobrevivência dos nossos países, das nossas economias. E eu acho que um ponto que você trouxe, fundamental, Luísa, para a reflexão, é justamente essa questão de quais são as ações que a gente tem que tomar a curto prazo, pensando no longo prazo. O que é o nosso horizonte, ou o horizonte que a gente pode desenhar a partir do que a gente está vivendo. Quando a gente fala de indústria, a gente fala de planos de décadas, de séculos. A gente tem, na história, indústrias que duram séculos. Quando a gente fala de governos, a gente fala de períodos muito curtos, em que você precisa dar, assim, apontar a solução, né, e fazer as pessoas seguirem por um caminho, mas você tem que apresentar resultados ali que vão impactar na vida e no dia a dia da população. Como é que a gente faz para unir? Aí é uma pergunta para as duas, mas aí começando pela Carol e passando para a Luísa, já que seguindo aqui para o, infelizmente, nosso último bloco, como é que a gente faz para dar um ajuste de rota, né, para conseguir fazer com que a gente consiga virar aí o leme na direção de um processo mais restaurador, que garanta que a gente possa continuar produzindo. E aí a gente fala, quando a gente fala da América Latina, também é um espaço de maior possibilidade em relação a isso, porque a gente tem ecossistemas aqui, biodiversidade, que em outras partes do mundo não existe mais, já foi destruído pela economia linear. Então, como é que a gente consegue também se colocar
nessa perspectiva, né, de ser um espaço em que o investimento nessa regeneração, o investimento nessa economia pode ajudar a impulsionar aí uma outra realidade, né, finalmente no século XXI, em que assim, a gente guarda aí a chance das coisas mudarem, né, e a gente pensar diferente. Geisa, a gente trabalha assim com duas linhas de frente, né? A linha de frente do propósito e a linha de frente do risco, porque aquelas empresas que já entenderam que essa é uma necessidade, né, coletiva, né, de todos, global, e no mínimo conseguiram se perceber como peça dentro dessas ações necessárias para uma transição, elas conseguem trazer isso para o propósito da empresa. E aí, uma vez que a empresa internalizou isso dentro do propósito, pelos mais variados motivos, né, seja iniciado por uma pressão externa, por um líder interno que tenha, né, uma visão, um interesse maior na causa, por um nicho de consumidores que está pressionando aquela marca para isso, não importa o motivo inicial. Uma vez que a empresa internalizou aquilo, é a gente trabalhar nesse caminho, pavimentar esse caminho para que seja possível essas mudanças. Então, é a gente começar a mexer na regulação, entender onde é que a gente precisa parar as arestas, onde é que estão as barreiras, o que precisa ser incentivado economicamente, então que linhas de financiamento a gente pode modificar ou criar para que essas empresas ganhem um impulso, esses melhores da classe sejam um exemplo para a sua cadeia de fornecimento ou para o seu segmento. Então, para esse pessoal que internaliza pelo propósito, a gente consegue trabalhar dessa forma, e são muitos, não são poucos. São cada vez mais, porque isso é um processo lento, mas é um processo contínuo, né? As grandes mudanças, as grandes transformações sociais, elas vêm sendo construídas tijolinho por tijolinho. São as instituições dizendo que aquilo é importante, os clientes, os consumidores, os colaboradores, os próprios líderes. Então, a gente vai construindo essa escada aí para essa transição para a circularidade. Onde a gente não consegue entrar pelo propósito, né, a gente, que eu digo a Federação das Indústrias, a gente apresenta o risco. E o risco tem muito a ver com isso que a Luísa trouxe, modificando um pouco o ponto de vista da fala dela, da perspectiva, mas muito relacionado à questão da resiliência também. Os grandes baques para o setor econômico, eles vão acontecer periodicamente por um ou por outro motivo. A bola da vez é a questão da pandemia. E as empresas que conseguem ter um planejamento ou se organizar para ter uma visão de modificação da sua produção, ou do seu modo de agir, ou da sua rede de fornecimento, de abastecimento, as empresas que conseguem ter essa visão de que elas precisam ser flexíveis às mudanças, normalmente são as empresas que vão conseguir internalizar um conceito de economia circular, mesmo que elas pensem, poxa, isso para mim não é para agora, é para daqui a pouco, mas eu vou começar a caminhar nessa direção. Então, essa visão do risco é uma visão muito importante. Agora, na pandemia, os olhares, né, quem está precisando se recuperar economicamente está olhando no agora, no que eu preciso fazer agora para sobreviver para amanhã, para poder, talvez, pensar em como é que eu posso me sair melhor, né, numa próxima onda, numa próxima questão que aconteça e que abale o meu negócio. Né? Mas aí tudo é como que a gente consegue colocar essas questões, né? E fazer os empresários, né, perceberem que quem tem um olhar de transformação, esse olhar de resiliência, apesar de ser uma palavra um pouco, talvez a gente esteja usando demais ela, né, no sentido que extrapola um pouco a palavra, mas é isso, quem consegue ter esse olhar para a resiliência consegue se modificar para as demandas de sustentabilidade, para as demandas de circularidade, para as demandas sociais, para as demandas econômicas, consegue ir se modelando ao que a nova configuração do momento propõe. Então, assim, é um pouco filosófico, mas é isso, né? Mas, em cima dessa reflexão, né, como é que a gente ajuda a orientar, a virar esse leme para dentro de um processo de crise, né? O que a Carol falou é importante, né? Está todo mundo tentando sobreviver ao hoje. Como é que a gente consegue ajustar esses olhares e as ações para o amanhã mais circular? Boa. A pergunta é muito boa. A gente acredita muito que existem oportunidades de uma transição que vai funcionar muito melhor.
né, e que já funciona. Então, na Fundação, a gente tem esse olhar sobre o que já está acontecendo como inspiração para que outros agreguem enfim, a essa transição. Acredito menos na visão de propósito e mais numa visão mais concreta. Acho que se você for olhar pelo propósito, provavelmente as menores empresas vão aderir muito mais do que as grandes empresas, que têm seus shareholders e todos os compromissos com investidores, né, enfim, milhares de empregados e tudo isso, e tem uma morosidade maior. Então, pelo viés da oportunidade, pelo viés de uma inovação de escala, acredito nessa mudança, até porque essa transição precisa ter escala, ela precisa funcionar em escala, ela não é uma mudança e uma transição para acontecer em nicho, ela não é a construção de um sistema alternativo, ela é uma construção do sistema se transformando. Então, uma reconstrução do sistema, né? De um outro sistema. Exatamente, e você só faz isso engajando os atores do sistema. Então, se você pensar que uma transição ela depende que as grandes empresas, que são grandes causadoras de problemas, sejam de fato engajadas nessa mudança, é preciso olhar pelo viés da oportunidade econômica enfim, que significa para elas. Então, é uma mistura de compromissos voluntários, né, para uma mudança sistêmica com mecanismos que tornem essa transição a norma. Então, de fato, a política pública tem muito esse papel de transformar essa transição numa norma, e não na exceção. Aproveitando que a gente está, enfim, dentro do legislativo, né, pensando de que forma a Fundação Ellen MacArthur pode fazer esse trabalho também junto ao poder público, e falando aqui para os municípios do estado do Rio de Janeiro, como também ela pode chegar mais próximo, né, para uma discussão e para uma orientação, assim, do que é esse conceito, de como é que a gente internaliza e quais são os mecanismos legislativos que podem ser aplicados nesse processo. Como é que a gente acha você, Luísa? Todos os conteúdos que a gente gera, tudo isso são públicos, e as redes que a gente trabalha é onde, de fato, a gente entende o engajamento de cidades e de países. Você abriu a tua fala, né, abriu o programa falando da Coalizão de Economia Circular para a América Latina e o Caribe, que é uma instância da qual a Fundação é parte como parceira estratégica. São 8 organizações, dentre agências da ONU, Banco Interamericano de Desenvolvimento e outras organizações internacionais, que estão, de fato, querendo avançar essa agenda num aspecto regional, né, do México para baixo, América Latina e Caribe. Uma das coisas, a Carol mencionou numa fala dela, a necessidade de harmonizar conceito, sem dúvida. Acho que é o ponto de partida é harmonizar conceito. Então, a gente está hoje liderando dentro da coalizão um projeto que é um documento de visão, né? E a primeira coisa é harmonizar esse conceito, vai ficar pronto ainda esse ano, e eu realmente recomendo que todas as instâncias políticas, né, utilizem esse documento como guia, além do documento que a gente falou aqui amplamente, dos Objetivos para Políticas de Economia Circular, que é uma fonte de conhecimento para formulador de política pública entender e considerar nas formulações de políticas públicas. E a questão, né, de como se engajar, a gente tem um trabalho com redes de cidades na América Latina, o Rio de Janeiro é, inclusive, parte dessa rede, através do tema de alimentos como tema central, mas dentro da prefeitura existe um time que tem conexão com a gente constante para, de fato, colocar uma agenda de economia circular adiante. A gente, por limitações de recursos, de capacidade, a gente, né, somos uma organização pequena, temos algumas temáticas prioritárias, a temática de alimentos é uma delas, mas nada impede que esse conceito, esse conhecimento, dado que tudo que a gente faz em termos de geração de conhecimento é absolutamente público e aberto, seja incorporado em outras áreas também da gestão pública. Luísa, muito obrigada por você ter vindo até aqui, até esse espaço virtual, para a gente poder trocar mais e apresentar também a Fundação, que é uma referência quando se fala de economia circular, e que a gente tem a oportunidade virtualmente de se aproximar. Você tá em outro estado, mas eu acho que é muito importante a gente poder aproximar das cidades que estão aqui, no estado do Rio de Janeiro, quais são as oportunidades que a gente tem, né, de
pensar e de organizar o nosso sistema, olhando para esse foco de mais longo prazo, né? Que é possível começar ajustando virando algumas chaves aqui internamente, através das políticas e fazendo para construir esse novo amanhã. E Carolina Zoccoli, nossa parceira, sempre próxima e sempre presente, obrigada também por ter vindo até aqui, conversar um pouco mais, a gente trazer também a experiência das indústrias e das pequenas empresas, né, das pequenas indústrias, porque é a nossa realidade. A gente tem muito mais micro e pequenos do que grandes, mas a gente precisa trabalhar com todos virados para esse mesmo princípio. Então, muito obrigada aí pela presença de vocês.